Aí, já. Aí. Beleza? Voltamos agora. Obrigado por esperar. E ao vivo é assim mesmo, acontece dessas coisas. Mas a gente está aprendendo aqui. Então, voltando aqui no livro de Salmos, ao qual nós estávamos comentando, versículo 2 e versículo 3, que fala sobre a vida de Asaf. Ele, descrevendo este salmo, ele teve a cobiça. O interessante é que ele falou com Deus, exaltou o nome do Senhor no começo, mas depois ele muda o foco. E muitas das vezes os nossos olhos têm mudado o foco. Mudado o foco, sim. E quantas vezes nós se deparamos ali olhando a grama do vizinho? Muitas das vezes elevamos nossos olhos à grama do vizinho, achando que ela está mais verde do que a nossa. E aí é um perigo, porque quando nós olhamos, igual o salmista está falando aqui, né? Que ansiou o bem do ímpio, o bem material do ímpio. E quando nós olhamos, tiramos os nossos olhos da cruz, tem um perigo nisso. É desejar o que o ímpio tem e não se apegar nas promessas de Deus para a nossa vida. Porque o sol ele brilha para todos. Para quem trabalha, Deus ele honra quem trabalha, quem corre atrás. Mas nós como cristãos, nosso olhar ele tem que estar em direção do autor e consumador da nossa fé. E como homens, os dias são árduos, os dias são difíceis. Tem que levar a nós a ansiar em conquistar sim, mas não perder o centro de todas as coisas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso daí pode nos levar a um leve deslizar os nossos pés, assim como o salmista falou. Não te levar a cair. A tentação ela pode até bater na sua porta, mas resiste ela, para que teus dias sejam bons. Porque aonde está o nosso coração, aí é onde vai estar o seu tesouro. O meu tesouro e o seu tesouro. Aonde está o nosso coração. Que o nosso coração venha permanecer em Deus. Amém? E aí, Anderson? Mediante a isso tudo que o senhor está falando, Asaf, ele era um profissional dentro da obra de Deus. Ele era um oficial, ele era um levita. Ele tocava dentro da casa de Deus. Mas dentro da casa de Deus, mesmo sendo um oficial, uma pessoa a qual ele orquestrava dentro da obra, ele começou a sentir falta de alguma coisa. Então ele começou a tentar para as outras coisas. Por isso que diz a Bíblia que os meus pés quase desviaram. E eu vou contar uma história rápida, mas objetiva, que vai te passar uma alusão disso. Um casal de jovens, eles queriam comprar uma casa. E automaticamente eles foram comprar uma sobreposta, aquelas 4 casas, uma do lado da outra. Ele olhou e falou, vamos comprar. Um casal jovem. O marido trabalhava, a mulher trabalhava, eles compraram uma casa. Todo dia o marido acordava cedo, falava para a mulher, vai querer carona? Ela falava, vou. Então se prepara, porque eu já estou preparando as coisas. Ele fazia o café, comprava o pão, fazia tudo direitinho. Aí ela olhava pela janela dela e ela via a outra vizinha lavando roupa. E ela via assim a roupa, nossa, parece que essa vizinha não sabe lavar roupa, roupa suja. Nunca apresentaram para ela que existe máquina de lavar, omo, não. Aí o marido dela falou, ó, presta atenção, toma conta da tua vida, deixa a vida dos outros. Tu tá entendendo? Eu vou trabalhar, se você não correr vai perder a carona. Aí ele pegou o carro e foi embora. Passado alguns dias, ele acordou cedo, arrumou, preparou as coisas, preparou o café, preparou a mesa. Ela, vai querer carona? Ela falou, vou, então se prepara. Aí ela sentada na mesa, olhando para a janela, ela via a vizinha estendendo a roupa. Falou, pô, essa mulher sabe lavar roupa? Olha a roupa dela, toda preta, tem omo, tem máquina de lavar, e ela não lava a roupa direito. Aí ele pegou e falou para ela, ó, nós temos que tomar conta da nossa casa, da nossa vida, da janela para lá, da porta para lá, não interessa a gente. Você deve estar se pensando, o que ele está falando com roupa? O que ele está falando com máquina de lavar? O que ele está falando com janela? Você vai entender no final. Aí, passado alguns dias, cedo, ele acordou, preparou o café, preparou a mesa. Ela olhou pela janela, ela falou, nossa, será que ela comprou algum produto especial para a roupa estar tão branca? O que aconteceu? Ele falou, hoje eu acordei cedo e lavei a nossa janela. Muitas das vezes,
As pessoas acham que o problema está do outro lado, do vizinho, mas ela esquecia de fazer o serviço dentro da casa dela. Você está entendendo? E Asaf começou a entender que ele dentro da casa de Deus, ele até estava servindo a Deus. Só que ele estava começando a atentar para outras coisas. Ele começou a se preocupar com a sua necessidade. E é isso que nós temos que ver. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso foco? Aonde está o nosso propósito? Asaf começou a se desviar disso daí, pessoal. Começou a escorregar nessa situação. Mas aí ele lembrou que aquele a qual ele servia era maior de tudo aquilo que ele precisava. Aleluia. Por mais que tudo aquilo que a gente precisa, lembre-se de uma coisa: a maior riqueza que nós precisamos está dentro de nós. Porque essa situação que não pode nos desestabilizar. O mundo está em pânico, as coisas estão acontecendo, desestabilizando tudo. Mas lembre que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olha aí. É muito importante, né, a gente entender o que nossos irmãos estão falando aqui a respeito da vida de Asaf. É muito importante a gente entender o contexto geral, igual nós falamos no começo sobre a ignorância. Muitas das vezes não é ignorância na maneira de agir, mas é a falta de conhecimento. É o que acontece nos dias de hoje. A própria Bíblia vai nos dizer que nós erramos por falta de conhecimento. Por que nós erramos? Por falta de conhecimento. E de conhecer o quê? De conhecer o quê? A palavra do Senhor. Eu chamo a tua atenção, você que está aí, né? Quantas vezes, né, você parou nessa quarentena que está aí para ler a palavra? Como você quer conhecer ao Senhor sem você meditar, sem você se aperfeiçoar, sem você parar um pouco? Olha, o Senhor fez nós pararmos para que nós pudéssemos ler mais. E será que isso está fazendo efeito na tua vida? Será que esse parar está sendo só para descanso? Ó, eu parei só para descansar? Não. Esse parar é para você crescer espiritualmente, para ser fortalecido, para ser cuidado. O pastor sempre fala aqui, olha, essa quarentena vai servir, qual vai ser o seu relatório? Qual é o tamanho do seu relatório no final dessa quarentena? Nós vimos lá que quando eles foram espiar aquela terra, eram 12 homens de Deus, como Asaf, homem de Deus, temente ao Senhor, mas 12 príncipes estavam lá, né, o Rafael falando bem aqui, 12 príncipes, estavam ali na frente, estavam fazendo, mas muitos deles trouxeram uma imagem negativa, o relatório negativo. Ah, não, ó, tem gigante. Olha, só foi coisa negativa, não vamos conseguir tomar essa terra. Olha o que acontece, qual vai ser o nosso relatório diante do Senhor, perante essa palavra, ignorância? Será que nós temos parado nessa ignorância de não querer? Porque tem dois pontos da ignorância que eu levo. Uma ignorância que nós não... é ativa, eu digo, ativa e uma passiva. A ativa é que você conhece, mas não quer fazer. A passiva não tem. Agora, a passiva você não conhece, eu não sei. Então, se você não sabe de nada, também é falta de sabedoria. E quem vai nos dar essa sabedoria? Deus, através do seu Espírito. Não tem outro jeito, né? Como o pastor sempre fala, não tem outro jeito. Se nós não formos o sacerdote do nosso lar, nada vai acontecer. Quando nós falamos aqui, Asaf, ele olhou, ele, né, desejou. Não é o que acontece nos nossos dias? Quantas vezes nós não olhamos e desejamos? Passamos. E faz parte, nós somos seres humanos. Muitas das vezes nós não queremos. Por isso Paulo mesmo diz que a briga dele não é contra a carne. Eu tenho que brigar todo dia contra a minha carne. Eu vou dizer, olha, eu não quero isso, eu não posso desejar isso, eu não posso fazer isso. A nossa briga é constante. Militamos entre carne e espírito. E aí vai prevalecer aquilo que for mais forte. Quem nós temos mais fortalecido? Alimentado quem, né? Vai sobressair. A carne ou o espírito? O que nós Aqui, pelo jeito, Asaf, ele teve um declínio, né? A carne dele começou a falar mais forte. Até então, a gente vê o Salmo, acho que foi uma coisa, quando o salmista relata o seu coração, abre o seu coração, a gente acha que é uma coisa assim, da noite para o dia. Não acontece de hoje para hoje, de hoje para amanhã, mano.
Isso aí a gente tem falado, os nossos olhos ele registra. Os nossos olhos. A Bíblia fala, se os teus olhos forem bem, todo o teu corpo será bem. Então, para onde nós estamos focados? Quando a gente perde o foco, a gente perde o nosso alvo, o nosso direcional, que é a palavra, que é o próprio Senhor, a gente começa a olhar para outras coisas. E Asaf não foi diferente. Nós não queremos criticar a pessoa de Asaf. Nós estamos pegando um ponto negativo que foi de Asaf, que está escrito na Bíblia e serve como exemplo para as nossas vidas no século atual. A gente tem visto muitas coisas, né? O perigo é quando falta-nos sabedoria. Oséias 4:6, ele fala sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é o conhecimento humano, o intelecto humano. Talvez você seja formado, seja acadêmico, não estamos falando dessa formação. Estamos falando do conhecimento da Bíblia mesmo, conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. Ser marcado por Deus. Sim, sim, é de você entender quem é Deus. Né? E muitas das vezes a ignorância, ela nos leva a pensar o quê? Já foi falado em várias lives aqui, em vários momentos aqui. O mal do cristão é entender que ele não vai passar por problemas, por dificuldade, necessidade. Então ele se acha porque ele serve a Deus, porque ele tem uma ocupação dentro da casa de Deus, ele é um líder, ele tem como que eu posso dizer? Ele tem um cargo, um título dentro da igreja, ele acha que vai estar isento de passar necessidade e problema. Então aí começa esse choque espiritual, começa essa guerra da carne e o espírito. Poxa, mas o meu vizinho não faz nada, meu vizinho não vai para a igreja, não serve a Deus, e tem do bom e do melhor. E eu estou aqui servindo a Deus, fazendo de tudo do coração, estou me abnegando da minha carne, do desejo, as vontades do mundo, e aí eu estou aí perecendo. Então o mal do cristão é isso, é entender que, como já foi dito aqui, a grama do meu vizinho é mais verde, é melhor, está crescendo melhor. Então nós não queremos aqui criticar. O ponto aqui, a tese aqui, o título, é a ignorância que nos leva à decadência. Então a gente viu aqui, né, o problema de todo cristão é a prosperidade do ímpio. Isso nos incomoda quando o ímpio está crescendo, quando o ímpio está se dando bem na vida, isso nos incomoda materialmente. A gente está pagando o maior preço, está servindo a Deus e muitas vezes, quantos cristãos falam isso? Quantos homens? Pô, eu sirvo a Deus e não tenho nada. Não acontece nada na minha vida. Estou buscando a Deus, estou fazendo isso, devolvo o dízimo, dou oferta, faço sacrifício, não acontece nada. Mas aí, às vezes, ela quer, pastor, que Deus ande na agenda dela. Deus tem que me atender no meu tempo. A pessoa tem que se adaptar, eles querem que Deus se adapte. Se encaixa ao tempo dela. Deus é mais senhor, é servo. Meu Deus. Não tem invertendo, né, os valores. Invertendo os valores. Então, aí começa a decadência. Decadência. Você começa a desvalorizar as coisas de Deus e começa a valorizar mais as coisas do mundo. Uma pergunta. Tem uma pergunta. Meus irmãos, isso aqui é uma live dos homens fortes. Então você que está nos acompanhando nessa live aí, mande-nos pergunta, seus comentários para a bancada aqui para a gente poder refutar. Entendeu? Manda. Pedir oração. Anderson. Depois, pedido de oração no final, né, meu? Porque a gente não vai orar agora. Começou agora. Marca o teu nome, pedido de oração para a gente orar no final aí. Anderson Eloy. Anderson Eloy. Quando foi que Asaf caiu em si? Quando? Ó, é uma pergunta boa. E ó, presta bem atenção. Na palavra, Asaf falou assim: faltou pouco para eu cair. Faltou pouco para me escorregar. Quase os meus pés escorregaram. Quando ele caiu em si, foi quando ele entrou no santuário de Deus. Quando ele se voltou a adorar a Deus. Quando ele voltou à presença de Deus. É óbvio. Por isso que o salmista diz assim: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem me tire o teu espírito da minha vida. Você entendeu? Então, quanto é importante a presença de Deus. Então, irmãos, Asaf, ele caiu em si quando ele voltou para o santuário, voltou para a presença de Deus, quando ele começou a ter de volta a alegria, o prazer de ter a presença de Deus. Aí ele falou assim: ó,
se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Então ele caiu em si. Ele viu, puxa, como eu estou pensando errado. E tem um versículo aqui, se a bancada tiver aqui, aí, vai ler para você, Eloy. mesmo no Salmo. Eu creio que você sabe disso, mas essa pergunta vai tirar a dúvida de muitos, né? Talvez nós estamos aí distantes, separados, pouco na presença de Deus, estamos com os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos olhos, é a janela, né? Que nós possamos permitir entrar só coisas boas. Manda lá, Anderson. Pastor, tem aqui no mesmo Salmo 73, 25, que diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Nesse momento ele passou a esquecer as coisas que estavam rodeando o terreno, e aí ele reconheceu. Mas em si, enquanto ele estava olhando, ele não reconheceu. Quando ele reconheceu a grandeza do Senhor, ele diz: a quem eu tenho além de ti? Não tem nada. O que nós temos? O que nós podemos buscar neste mundo? A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, mas muitos não querem estar aqui de passagem. Eles querem fazer casa, morar e ficar aqui. Se a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, é porque essa terra não é nossa. A nossa terra está preparada. Quando Asaf ele passa a olhar olhou para o alvo, acabou. Mudou o foco. E a Bíblia nos ensina o quê? Nisso tudo. O que a Bíblia nos ensina? Buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Enquanto a gente está preocupado com coisa terrena, Deus ele quer uma preocupação com nós, as coisas do reino. Viver na terra, mas pensando no reino. Viver na terra, mas viver no reino. Fazendo a vontade de Deus. Essa é a intenção de Deus para nós como filhos. E muitas das vezes quando nós estamos fazendo a obra e buscando fazer a vontade de Deus, isso não quer dizer que não vai ser cansativo. Muitas das vezes a nossa alma vai se encontrar abatida. Porque até o salmista fala: ó minha alma, porque se encontra abatida. E muitas das vezes nós vamos encontrar nossa alma abatida, porque nós deixamos de tirar os nossos olhos para as promessas de Deus, deixamos de tirar os nossos olhos do céu e colocamos em coisas terrenas. Não que nós temos que não deixar de trabalhar, que nós não deixamos de viver, nós necessitamos de tudo isso, porque nós estamos na terra dos viventes. Mas a nossa meta é ir para o céu, é almejar as coisas do céu, é ser canal de bênção daquele que está do seu lado, aquele que está do meu lado. A gente se tornar bênção no meio dessa sociedade. Aí nós estamos buscando as coisas do céu. É o tesouro do céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não consome. E não coisas terrenas, onde tudo tem um fim. Do céu é eterno. E Jesus Cristo ele fala o quê? Lá em Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos que sentir prazer, igual o pastor falou, no Espírito Santo. Asaf, quando ele entrou no templo, ele se encontrou de novo. Os olhos dele podem ter até dado uma deslizada, porque muitas das vezes a gente se encontra olhando para o ímpio, e muitas das vezes olhando e vendo, pô, ele está sendo tão abençoado, e eu que sou um servo. Mas tudo tem um tempo. Esse tempo é eclesiástico, tem tempo para todas as coisas. E nós temos que acreditar nisso, que Deus ele há de suprir todas as nossas necessidades. E o salmista também falou isso. Um dia eu fui jovem, hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então vale a pena ser justo. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena ser filho, ser servo e obediente a Deus. Porque Deus ele zela por esses. Vale a pena. Vale a pena a gente se tornar peregrino nessa terra. Porque uma vez Jesus pagou o preço sobre a nossa vida. Não foi nem ouro, nem prata, mas o sangue dele correu naquela cruz do Calvário para nos salvar. Então, como diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, fala aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
eu prossigo para o alvo. E eu quero te fazer uma pergunta: qual tem sido o teu alvo? Nós temos que ter um alvo, nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo. O nosso alvo tem que ser o céu. Por mais que a gente venha sofrer, padecer, é momentâneo. Tem pergunta. Só um período. Com Deus é eterno. No mundo, as pessoas têm alegria, têm prazeres, mas são passageiros. Ela só sente prazer ou alegria quando ela bebe, ela fuma, ela faz o que é errado. Mas com Deus, não. Com Deus é eterno. Começa bem, termina bem. Ei, não tem fim. Não tem fim. Entendeu? O que Deus começou, Ele vai terminar, Ele está preparando coisa grande. Se prepara. É quando nós falamos aqui, nós falamos sobre a ignorância, jogando pelo tempo, quando ele descobriu, né, quando Asaf passou a ver e a compreender, foi quando ele passou ali. Aqui também no capítulo 73 e versículo de número 16, diz assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aqui Asaf soube entender que ele tinha desejado estar no lugar do ímpio, ele queria buscar aquilo, mas quando ele entendeu o final daquele que serve, o final daquele que busca, ele entendeu que o final é trágico, o final é ruim. E aí ele pôde compreender a decadência. Aí ele fala: a decadência, o que eu estou fazendo aqui? Em que ponto eu vou parar? O que eu vou fazer? Acabou aqui? Acabou? Não. Irmão, antes, em nome de Jesus, você está falando aí, veio algo forte aqui, irmão. Pode falar. Você falou assim que ele começou a procurar aquilo que ele desejava. Eu lembrei de Lucas, o rico e o Lázaro. O rico tinha tudo. O rico tinha tudo. Ele saía de casa, via o camarada cheio de chagas, passando necessidade, não tinha um pão para comer, coçava o corpo, de repente tinha até sarna. Mas só que quando os dois morreram, a Bíblia fala que um morreu, foi sepultado, e o outro foi para o seio de Abraão, irmão. Então, você veja, o outro no inferno falava assim: molha só o dedo na ponta da água e vem me refrescar aqui. Então, tudo do mundo é nada para Deus. João Luiz faz a pergunta. João Luiz? Asaf, ele puxa a responsabilidade. Ele fala: quanto a mim, meus pés quase desviaram. E quando o crente, ele vê a placa virada perigosa à direita, ele quer seguir diante. Então, aí voltamos a dizer o seguinte. Então, aí voltamos a dizer isso aí. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio. A gente está falando de Asaf e de tudo isso que foi falado, foi caso da inveja. Se você acha que inveja não é pecado, inveja é pecado. Inveja está no fruto da carne. A inveja nada mais é do que você se interessar, de você querer as coisas de outro. Então não é você ter uma casa, é você querer ter a casa daquele irmão, ou daquele vizinho, ou cobiçar outras coisas. Então tudo isso rolou cada inveja, né? Asaf começou. Mas Asaf, ele diz assim: os meus pés quase escorregaram. Então entra no livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Tem homens que estão nos assistindo que não crê que tem livre-arbítrio, que Deus não deixou o livre-arbítrio. Senão Adão não pecaria, senão a Eva não cairia, senão Abraão também não pisava na bola, senão Davi também não pisava na bola. E a gente sabe que grandes homens, grandes heróis da fé pisaram na bola. Pedro não negava Jesus? Pedro pisou na bola. Todo mundo pisou na bola, é o livre-arbítrio. Deus não pode interferir. Foi dito, as placas aparecem nas nossas vidas. Quem coloca as placas é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo coloca a placa de alerta, de advertência, de proibido. Agora, você quer seguir em frente, amado? Voltamos à lei da semeadura. Semear é opcional. Colher é obrigatório. Aqui não fala que ele caiu, que ele escorregou. Quase ele escorregou. Quase na queda. Quase ele escorregou. Quase não Ele pisou na casca e não caiu. Tem mais uma aí do Paulo. Mais uma pergunta? É, do Paulo. Não, do Anderson aí. Não, tem do Paulo também aqui. Pastor, muitos estão como Asaf nos dias de hoje. Agora, a gente não é onisciente, né, Paulo? A gente não conhece a todos. Mas não podemos, assim, alguns passam por esta fase. Alguns estão passando por esta guerra entre a carne e o espírito.
muitos estão colocando as coisas de Deus em jogo. Eu volto a dizer e colocar uma frase aí. Não podemos trocar o propósito de Deus com a proposta do mundo. Sempre haverá propostas. Propostas de um bom emprego, proposta de um bom salário, proposta de uma melhor vida. Agora a gente tem que ver se essas propostas não vão encobrir o propósito de Deus na tua vida. Agora, que tem homens, né, uma reunião de homens, que tem homens que nem Asaf, que tem homens passando que nem Asaf, tem homens que estão quase escorregando, tem homens que já escorregaram, tem homens que já caíram. Tem, porque isso, nós não estamos imunes de cair e de pecar. Todos nós estamos vulneráveis a isso. Agora, cabe a cada um a sua vida, o teu devocional, aquilo que você busca, aquilo que você ora, aquilo que eu sempre falo, todos nós temos um ponto fraco. Todos nós. Todo homem tem um preço. Todo homem tem um preço. Talvez hoje não é a tua inveja, mas amanhã alguma coisa pode nos ofuscar, pode nos levar a invejar, né? Então o perigo é isso. Agora, que tem homens, tem, isso aí é normal, né? Não estamos falando lá na sociedade, a humanidade, estamos falando dentro da casa do Senhor, que tem homens que estão quase escorregando, tem homens que já escorregaram, tem homens que já caíram. Então tem, isso é verdade, isso é fato. E a palavra fala, né, que aquele que está de pé se cuide para não cair. E qual é esse cuidado que nós temos que ter? Fazer a vontade de Deus. Buscar, ter leitura diária da palavra, a oração, ter comunhão com Deus. Ter uma intimidade, um relacionamento. Porque nós só revelamos as coisas que afligem a nossa alma, que afligem o nosso corpo, com uma pessoa que nós temos um relacionamento. E quando nós temos relacionamento com Deus, nós se abrimos e vivemos um Mateus 6,6. Deixa eu falar do Eloy antes. Jaderson, Dinho, o que leva o cristão a não buscar crescimento profissional? É só esperar que Deus vai lhe dar sem preparo. Dinho, tua pergunta é maravilhosa. É maravilhosa. Antes de você perguntar, eu ia até jogar isso aí. A gente não pode generalizar as coisas. Não podemos generalizar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, amém. Isso é um mandamento. Agora eu só vou ficar buscando aquilo que é de Deus. Eu sou um pai de família, sou um sacerdote. Não preciso mais trabalhar, não preciso mais ganhar o pão, não preciso mais levantar, não vem nada na minha casa, meus filhos estão passando fome. E aí? Aí é onde entra a guerra. Aonde está o teu Deus? Então, irmãos, eu acho que a gente não pode generalizar isso, né? De você ter um bem melhor. Isso não é pecado, você trabalhar para ter um bem melhor. E você fazer uma faculdade, fazer um curso, crescer profissionalmente. Isso não é pecado. É um erro muito grande quando o cristão, quando o homem, ele vem para Jesus e para a sua vida. Ele esquece a sua vida. Ele enterra os seus talentos profissionais. Não quer mais fazer faculdade. Ele como que eu posso dizer? Não faz curso técnico na faculdade, quando você vai lá, não quer mais cursar, você tranca a matrícula, não quer mais. E para você voltar é um perigo muito grande. E tem muitas pessoas, muitos homens, dependendo de Deus. Ah, Deus conhece a minha necessidade, Deus conhece, Deus vai mandar, Deus mandou maná. É óbvio que Deus vai mandar. Mas nós temos que sempre fazer a nossa parte. Só acrescentando aqui que ele fala aqui, falando certinho. Aí na segunda B, pergunta dele, é só esperar que Deus vai lhe dar sem preparo? E o que você tem semeado? Você semeia, você vai colher. Não, tanto na vida espiritual como na profissional. Você fez um curso técnico? Você fez um curso profissional técnico? Você fez uma faculdade? Você exerce alguma função técnica profissionalmente? Como está o teu currículo? Meu irmão, só esperar de Deus, aí todo mundo, eu também vou cruzar os braços, vou esperar de Deus. Não estou dizendo na parte espiritual, estou dizendo na parte profissional. Para mim, eu falo isso com maior propriedade, que hoje eu estou aposentado. Trabalhei 30 anos na Mega Corporation. Glória a Deus, trabalhei 30 anos. Hoje eu estou aposentado.
queira ou não queira, estou aposentado, meu irmão. Eu trabalhei. Então, quer dizer, eu também, o próprio Deus falou assim, ó, com o teu suor viverá. Viverá o quê? O homem não tinha que trabalhar antes. O homem não trabalhava antes. Agora, por causa do pecado, por causa da brecha, o homem tem que trabalhar. O homem tem que suar a cueca, meu irmão. Você tem que suar a cueca. Você que espera somente de Deus, ó, do céu só cai chuva. Ainda quando Deus permite. Quando vira o tempo. E dependendo do lugar, vem chuva brava. Ó, tem a do Eloy aqui, ó. O Eloy? Eloy. Meu Deus. Ô, Vamos glória. as perguntas agora. Ó, a ignorância na igreja é por falta de vontade dos cristãos em aprender ou falta de preparo de quem ensina? Para ensinar sempre tem pessoas, né? Ó, vamos voltar lá para Oséias. Oséias 4,6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós lermos os outros versículos, nós vamos ver que essa falta de ignorância é pela pessoa, não porque quem queria ensinar. Porque tinha quem queria ensinar. Não tinha interesse em aprender. Tem. As pessoas, tem pessoas para ensinar. Agora, cabe a cada um a humildade de entender que nós não somos o dono da verdade, nós não somos melhores, não somos conhecedores de tudo. A humildade, já foi dito aqui, Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade é muito importante para quem quer aprender. Para quem quer aprender. Às vezes você já sabe, mas não, mas não custa nada você ser humilde. Você entender que valorizar quem te ensina. Agora, tem que saber quem está ensinando. Se a pessoa também tem um preparo para ensinar. Porque se a pessoa não é capaz de ensinar, não pega na Bíblia, não estuda, fala de si próprio, é o perigo. É o perigo porque ela não tem uma base, não tem um fundamento. Mas quando a pessoa tem um fundamento, tem uma base, busca em Deus, está preparado, meu irmão, geralmente a ignorância é de quem quer aprender. Geralmente quem quer aprender do jeito dela, da forma dela, porque eu já sei, isso eu já sei, isso eu não preciso ouvir, eu venho semana que vem. Não, irmão, tudo é importante, porque a palavra de Deus, ela se revela dia após dia. Né, pastor? E é uma decisão, né? É o livre-arbítrio de querer aprender e de não querer aprender. Jesus Cristo, ele fala lá em Apocalipse, ele fala que está à porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E mesa é ensinamento. Se ele tá batendo, Mesa, se ele está batendo é porque está do lado de fora. E a chave é o livre-arbítrio. É da pessoa que está do lado de dentro. Ela vai querer abrir, ela vai ter um relacionamento com Cristo. Ele vai sentar à mesa. E quando sentamos à mesa, nós temos ensinamentos. Quando sentamos à mesa, nós crescemos espiritualmente. Quando sentamos à mesa, nós entendemos que nós somos total dependentes de Cristo. Porque ele fala, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Isso é o quê? Um alimento para a nossa vida. E o povo sofre por quê? Por falta de conhecimento. Não tem alimento bíblico, palavra, comunhão com Cristo, relacionamento. É onde que o povo acaba perecendo. Tem mais uma pergunta aí, né? Martinez Júnior, quando temos atitudes como Asaf, o Espírito Santo se afasta? Não. Porque ele não caiu, ele não errou. Ele quase, ele pensou. Só estava se esfriando, né? Irmão, isso aí é o tema hoje, a gente está batendo em Asaf. Mas. Asaf presente, Tá batendo do Pô, Asaf Tem o Azaf aí na Asaf tá no Sem nem o Azaf. O Asaf é sempre inimigo. Ele, o Martinez, Azar pro paredão. ele tá batendo gostoso nele. Vamos aproveitar, vamos bater gostoso no Asaf. Ele mandou ele quase escorregar. Mas, irmãos, o Martinez, o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos adverte, falamos de placas. E aqui Asaf falou assim, meus pés quase, não que ele escorregou, não que ele errou, quase. Quantos de nós nos colocamos no lugar de Asaf? Pensamos, cara, pensamos em adquirir algo, invejamos algo, sem demagogia, sem hipocrisia, sem vestir uma máscara, apesar que hoje todo mundo está usando máscara.
Mas não é sobre essa máscara que eu quero falar. Máscara mesmo. Quantos de nós usamos máscara? Capa de Namã? Quantos de nós estamos usando capa de Namã? A gente somos invejosos, irmão. Entendeu? Nem tudo é um gabarito. Quantas vezes o meu pé quase escorregou? Ou quantas vezes escorregaram o meu pé? Mas nem por isso o Espírito Santo se retirou, se afastou de mim. Muito pelo contrário. Aí entra a função do Espírito. Trabalhar na nossa vida, divertir, nos trazer um sentimento de erro, de culpa, né? Não de remorso, né? Mas a gente trabalha em cima disso. Beleza? O Davi pecou muito, né, pastor? Errou muito, mas nem por isso Não. Deus afastou o espírito dele. Mas essa era a vontade dele. Ele sabia. Irmãos, falando de Asaf e Davi, né? Como Davi, o Salmo 51. Davi não estava preocupado com as suas riquezas. Davi não se preocupou com o seu trono. Davi não se preocupou com a sua coroa. Ele podia assim, puxa Deus, não me tire meu trono, não me tire a minha coroa, não me tire esse poder de ser rei. Ele não pensou nas riquezas. Foi diferente de Asaf. Asaf cobiçou as riquezas, invejou as riquezas. Davi não. Davi, a maior riqueza dele era a presença de Deus. Era o Espírito Santo. Ele falou, não me lance fora e não me retire o teu Espírito. Então, Martinez, não, o Espírito Santo de Deus não se retira, baseado aqui como Asaf. O pé dele quase escorregava. Ele não viveu a vida do erro, ele não abandonou, ele não profanou o templo, né? Não foi isso. Diferente de Sansão. Sansão começou a brincar com as coisas de Deus, subestimar o poder de Deus, desonrar a Deus. Aí a passagem diz que Sansão não se apercebeu que o Espírito não estava sobre ele. É diferente de Asaf. Asaf quase escorregou. E mediante a isso, pastor, a gente vai ver aqui na frente. Desculpa, Fran. Caramba, cadê? Desculpa. Não, pode ler aí. Ó. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Quer dizer, quase ele caiu. Mediante a isso, será que Asaf, dentro da obra de Deus, não estava fazendo as coisas de qualquer maneira? Será que Asaf não entrou no automático? Como eu estivesse pilotando um avião, apertou o botão do piloto automático e foi. Falou, já não jejua mais, já não orava mais, já não pegava na Bíblia, já não tinha mais momento com Deus. Começou a fazer de qualquer maneira. Por isso que ele alimentando mais a carne, a Bíblia vai dizer, sim, eu quase me afastei, eu quase desviei os meus pés da retidão, da justiça, das coisas certas. E é um perigo, irmão. E aí, aonde começa a decadência do cristão. Meu Deus. E a palavra de Deus fala o quê? Sejais quente ou frio. E o morno? Porque se for morno, eu te vomito da minha presença. Pode agora? O perigo do cristão... Meu o morno, atenção nisso, isso aqui é muito sério. O morno, olha o perigo do morno. O morno não é o frio que está esquentando, e sim o quente que está esfriando. Então Deus, ele exige que nós sejamos quentes. Porque quando nós estamos mornos, está no meio. E aquilo que está no meio, vai, Anderson. Aí entra aquele negócio de mudar a chavinha. Presta atenção nessas três ilustrações. Ninguém toma coca quente, café gelado, nem água morna. Se você mornar a água e tomar, o teu corpo rejeita. Quer vomitar, quer te jogar para fora. Então é essa a situação. Ser rejeitado, irmão. Compreende? E Deus fala assim, antes fosse frio. Antes O fosse frio não é tão ruim assim não, viu? Não é tão ruim, não. O frio é que não conhece também. Não, antes fosse frio. Porque dá pra esquentar. Que dá pra esquentar. Tem uma vontade de esquentar. Porque você é um crente de água do Antônio aqui, deixa uma Opa, observação. mais uma aí, mais uma. Antônio Filho, exatamente, falta de comunhão com Deus. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Isso aí. O Paulo deixou uma mensagem também, falou: muitas vezes andei em cima do muro e muitas vezes escorreguei, principalmente no meu trabalho, devido às facilidades, mas Deus teve misericórdia de mim. Glória a Deus. Amém. Tudo isso, a decadência, né? A inveja, a ignorância nos leva, abre uma brecha, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de buscar Deus, a falta de sujeitar Deus, vai abrir uma brecha.
E a brecha na vida de Asaf foi a inveja. E a inveja quase não levou ele, quase levou a decadência. A decadência é a destruição, é a queda, né? É a perda total de tudo. Então eu vejo assim, a falta de comunhão com Deus nos leva a uma decadência, nos leva, isso é importante, né? E quantos de nós, que nem o Paulo deu um relato aí, quantos de nós temos essa proposta? Quantos de nós temos, os nossos olhos cobiçam, né? Quantos de nós? Hoje a gente vive num mundo aí, num contexto que a gente propostas está caindo no nosso corpo. É que nem a música, né? Todo dia o pecado Pecado vem. vem. Todo dia. Todo dia. A decadência, Mas pastor. aí o livre-arbítrio você escolhe o quê? Deus. Ou o pecado. Tá na mesa, né? Sim. Tá na mesa. O prato feito, Tá na serve, mesa. serve, você escolhe, né? sim. Ô pastor, a decadência, ela chama abismo? Não, um abismo chama Chama o outro. o outro. Um É a abismo bola de chama neve. o Queria que você outro. desse essa A espanada pra decadência, nós. então, a decadência é a queda. É a queda. Já foi dito aqui na bancada aqui, você que está de pé, cuide-se para que não caia. Né? É se cuidar. Se cuidar é o quê? É você se sujeitar a Deus, é você vigiar. Aquilo que a gente sempre fala. O perigo está do lado esquerdo, vai para o lado direito. Não subestima o perigo. Né? Tem coisas que você repreende em nome de Jesus, tem coisas que você vigia e ora, mas tem coisas que você tem que fugir. Então, irmãos, a vida da gente é assim. A gente é determinado, é o livre-arbítrio, é a escolha. Só que tem coisas que nós vamos escolher, talvez hoje, agora não nos afete. Mas a consequência dessa escolha, ela vai nos levar a lugar mais longe daquilo que a gente pensamos. Que nem a decadência. Né? Uma coisa, a gente vê o seguinte, às vezes a gente acha que eu brinco ou falo, a gente acha que está bem na foto, quando vai ver a foto, nem na foto nós estamos. Então estamos tão ruim assim. 12 caras para Aqui, eu acho que eu tô enquadrado na bancada. Às vezes eu vou lá, estou pela metade. Às vezes eu vou ver depois, não estou enquadrado. Eu falei, pô, mas me tiraram? Não, mas aqui estava de pé. Eu falei, mas beleza. Mas minha voz saiu? Então tem coisas assim, que você acha que pô, sair bem na foto. Aí tu vai ver a foto, não está bem. Mas nem na foto tá. Mas vale mais do que Deus pensa. Eu posso até não estar Jeremias 29:11 diz, Deus tem pensamentos bons. Deus é imutável. Mas nós somos mutáveis, mano. Nós somos mortais, nós somos carne. Nós não podemos subestimar o perigo. Né? Não podemos subestimar. Então, irmãos, a decadência é um abismo. É um abismo. É um abismo, é uma queda. É que eu falo assim, uma estrutura de uma casa, a trinca, né? A avalanche, a trinca. Hoje tu vê uma trinca, não é nada. Uma infiltração não é nada. Aí vai crescendo, vai crescendo. Se você não cuidar, o que acontece? Literalmente, o que acontece? A casa cai. E se a casa não estiver habitada, graças a Deus, é só bem materiais. E quando acontece, nós tivemos aí em São Vicente, morreu até meus companheiros aí, os bombeiros, morreram 2 bombeiros, infelizmente. Mas por quê? São coisas que estão infiltrando. E às vezes você acha que não é nada. Um abismo leva o outro. O que acontece? Um pecado te arrasta por mais longe que tu pode imaginar. Então hoje não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí quando você vai se aperceber, você já está todo colado, está todo preso. E a Bíblia não fala, pastor, se a decadência dele foi de um dia para o outro. Pode ser que foi anos que ele pensou desse jeito. A gente E olha é o que aqui, a gente acontece, acha que foi da noite para o dia. Foi ontem, acabou. Não. Mas isso é em gota. O copo transborda, às vezes uma gotinha transborda o copo. Então é em gota. Todo dia vai gotejando. Pode ver que ele começa o salmo exaltando a Deus. Como Deus é bom para Israel. Como Deus é bom para aqueles que são corações puros. Ele começa a exaltar. Né? Pode falar, João. Franklin Osório. O louco! Mentira, ele não fez Por que Não. Deus insiste em resgatar o pecador? E qual o papel do homem deve se condicionar para receber o perdão? Porque Deus insiste. Insiste em resgatar o pecador? Irmão, eu quero te falar uma coisa, Frank, para toda a nossa bancada aí, a galera aí que está nos assistindo. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Não tem classificação.
Deus ele não tem o rico nem o pobre, nem o bonito nem o feio, nem o forte nem o fraco. Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala, vinde a mim todos os cansados. Quem ouvir a minha palavra, quem ouvir, né? Isso é importante, aprender de mim. Então, amado, Deus ele não desiste porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por todos. Agora cabe a cada um reconhecer o filho. Se reconhecer o filho, passa da morte para a vida eterna. Pastor, Deus deu agora aqui, vamos, né? Na morte, na crucificação de Jesus, tinha dois que estavam com ele, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Dois ladrões. Dois ladrões. Não era um homem qualquer. Um começou a indagar a Jesus Cristo: tu não é o Filho de Deus? Sim. Tu não é o Filho de Deus? Se salva a ti mesmo, desce da cruz. Mas o outro do outro lado começou a falar: não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não. Ele não merecia estar aqui. Em primeiro lugar, aquele homem era pecador, aquele homem era um ladrão. Jesus Cristo, no seu momento de dor, enxergou aquele homem, ele começou a confessar a pessoa de Jesus. Ele confessou: eu mereço por estar aqui. Eu mereço por estar aqui. Ele não. Então ele confessou que Jesus Cristo era santo e ele era pecador. Aí ele foi mais fundo ainda. Ele falou: avisa para o teu pai de mim. E Jesus Cristo falou o que para ele? Ainda hoje nós estaremos no paraíso. Então ele confessou que também ele era filho de Deus. Trazendo para o nosso momento de hoje, ele confessou Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele viu que aquilo que estava sobre a vida dele naquele momento foi a colheita da semeadura dele. A colheita da semeadura dele. E Jesus Cristo, imagino eu, né, na minha humilde pessoa, Jesus Cristo pensando dentro dele e respondendo o outro dentro dele também. Eu não posso descer daqui. Porque se eu descer daqui, o Rafael não vai ser salvo. O Saraiva não vai ser salvo. O João não vai ser salvo. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo, não ia ser salvo. Então foi necessário que se cumprisse as profecias, para que hoje nós estamos aqui reunidos, numa live de homens, no culto de homens, anunciando Jesus, aquele que não deixa os nossos pés tropeçar e deslizar. E para você ver o que é ignorância. Se já foi falar dos dois ladrões. Um foi ignorante demais, por não conhecer. O outro não foi ignorante porque ele conhecia quem estava ao lado dele. Ele sabia quem era Jesus. Jesus era inocente, não era pecador, não era falho. Então, para você ver, o tema hoje aqui é ignorância. Talvez nós falamos coisas que vão ofender o nosso irmão, vai maltratar os nossos irmãos, ou vizinhos, amigos, por falta de quê? De conhecimento. Não, eu falo mesmo, eu falo a verdade e acabou. Não é assim, irmão. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O ladrão julgou Jesus. Jesus queria salvar os dois, né, pastor? Ele veio para salvar os dois. Ele veio para salvar os dois. Só que é o seguinte, um conhecia quem era Jesus, já tinha ouvido quem era Jesus, sabia quem era Jesus. E falou assim, ele não merece estar aqui. Então na nossa vida sempre vai ser assim. Um vai nos condenar. E sempre Deus vai preparar alguém para nos defender. E assim é a nossa vida, a nossa história. Falamos da ignorância e a decadência. A ignorância de não conhecer a Deus, de não conhecer a palavra de Deus. O ladrão, ele ofendeu a Jesus. O outro conhecia que era Jesus. E o outro diz, esse não merece. E ele diz assim para Jesus por conhecer a palavra. Ele falou assim, olha, quando estiver lá no paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus falou assim, hoje, você estará comigo. Só para você ver. Baseado nessa resposta, porque Deus persiste. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Independente do que você faz, aonde você está, o que está o teu pensamento, se é inveja, cobiça, se é prostituição, se é adultério, se é fornicação, independente do que você está fazendo, Jesus, Deus, Ele não ama as tuas atitudes, mas Ele te ama. É diferente. Deus ama o pecador. Por isso que Ele insiste em salvar. Porque Ele ama o pecador, mas não ama as suas atitudes. Ó, e mediante a isso tudo que o pastor falou,
de fornicação, pecado, inveja, olho gordo, seja lá o que for, Os frutos da carne. os frutos da carne, as obras da carne, eu te falo uma coisa. João Batista começou falando assim, ó, arrepende-te. Arrepende-te. Deus preparou essa live te dando uma oportunidade. A janela está aberta. Para você tem jeito, para você tem chance, pô. Larga o que tu está fazendo de errado e se volta para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E nós temos um lema. Quem nós somos? Homens fortes. Homens fortes. Homens Uma voz que Clama no deserto. clama Ô, do deserto. deixa eu falar, o Kleber deixou Kleber, uma mensagem, não uma Português, pergunta. português. Português. É Fala, um exemplo, né? português. Ele falou, muito sabe o que aconteceu comigo. Eu também olhei para o lado e para as condições adversas, assim como Pedro olhou para a tempestade, quando estava andando sobre o mar. Se eu tivesse buscado a Deus, não teria ficado quase 2 anos parado na caverna. O Paulo também deixou uma mensagem aqui. No meu trabalho, tudo é de graça. Mulher, droga, dinheiro, bebida. Se não estiver firme com Jesus, você cai. Assim como muitos amigos meus caíram. Sim. As facilidades, né? As Cara, oportunidades. né? independente de onde você trabalha, independente de onde você vive, são as propostas. Propostas vão haver. Agora, cabe a você, entre proposta e propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Só que o mundo, ele vai ter muitas propostas. Agora, cabe a cada um avaliar. Você tem o livre-arbítrio. Depois não vai dizer que a carne é fraca. Depois não vai dizer que Deus é culpado. Que Deus não te ama. Que Deus não olha para você. Aí não adianta mais, amado. O Espírito Santo, ele vai nos alertar, vai levantar a placa, é proibido, cuidado, não faça isso. Beleza? Mais alguma pergunta? Só tem a última do Frank. Franklin! É. Não é o Osório, é? É, ele de novo. Esse cara, Frank, o cabelinho. esse cara nos acompanha faz tempo, é da Inglaterra. Londres. Deixa eu falar. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Primeira pergunta, calma. O que me garante a salvação? Quem me garante? Não, o que me garante? A primeira pergunta, salvo para sempre, salvo? Salvo uma vez, salvo para sempre. Aí tem a outra, o Porque a que gente me garante acredita, a minha Isso salvação? aí é um perigo muito grande. Perigo muito grande. É um perigo muito grande você pensar dessa forma. Ah, eu já aceitei Jesus, já me batizei, agora eu só vou esperar a vida chegar, o tempo chegar, porque eu já adquiri a vida eterna. Uma vez salvo, salve-se para sempre. Apocalipse diz assim, se tu for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. O que é o fim? O que é o fim? É o fim de tudo. Pode ser o fim quando Jesus vier buscar a sua igreja, se você estiver com Cristo, se você estiver fazendo a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, você vai com Ele. O que é o fim? O fim da tua história. Todos nós, já falamos aqui de Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Um tempo para nascer, um tempo para morrer. O fim pode ser, eu tive um tempo para nascer, um tempo para viver, e chegou a minha hora, morri. Morri aonde? Morri com Cristo ou sem Cristo? Então, meu irmão, é um perigo muito grande você se deixar levar, uma vez salvo, salve para sempre. Agora, o que me garante, o meu passaporte, é eu ter reconhecido a Jesus Cristo. Que isso aí é um mandamento de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Aqui, ó. opa! Tem algo aqui da pastora aqui, ó. Não! A gente é A garante. raça! Meu Deus, vamos lá! Somos machistas, né? Aí que ela fala, São a mulher machista? também sempre avisa. Dá um toque pro homem, né? É o farol, é o radar, Sinal de alerta. sinal de alerta. As mulheres já estão com outros olhos! Fogo no máximo. Aí já diz o grande homem que está lá no mastro, né? Como diz o bombeiro, onde há fogo, onde há fumaça. As mulheres dizem que tem esse sexto sentido, elas percebem alguma coisa e elas sempre nos aliam. Cuidado com aquela irmã, cuidado com aquela mulher, cuidado com aquela caixa, cuidado com aquela motorista, cuidado com aquela secretária. A mulher sempre avisa, né? Então, quer dizer, é isso aí.
Beleza, galera? Beleza? Acabou? Oração. Agora os pedidos. Pedido de oração. Pedido de oração. Vamos Pedido de lá. oração. O Martinez pediu oração pelas filhas. Pelas filhas. O Frank, oração pelo filho que tá para vir. Futuro, acho que é uma galera, Os né? últimos dias de Qual o gestação nome dele? da Davi? Davi Luca. Ó, filho do Davi Neymar. Luca? Nome de jogador. Pelo seu trabalho, tá? Nome de jogador? Na hora, velho. Ó, pelo trabalho também ele pediu. É Lucas, é Lucas. Ó o nome dos filhos aí do Martinez. Tiago, Karen e Juliana. Tiago, Karen e Juliana? Então, beleza. O Martinez pede de oração para a família. Família. O Franklin pelo serviço, né? Os serviços, O os Franklin últimos pelo dias de serviço gestação. e pela cirurgia da Melissa. Melissa. Que vai estar. É pro mês que vem, ô Frank? É maio? Que ela vai passar pela cirurgia? É maio? Karen, Ô Franklin, é em maio? Thiago, Acho Karen. Vai que é responder, maio, vai responder. Vai responder. Então o Martinez pede oração pela família e o Franklin pelo seu serviço. O Franklin trabalha em São Paulo, lá no. É CEAGESP? Trabalha no CEAGESP, com essa para. Maio. Dona Mercedes, oração também, tá? Ele falou, Vadu? Frank Maio. Falou? Mãe É a do- mama? Mama. É a mama? Ele falou? A mãe do. Última pergunta. A mãe do Bengazar. Tem pergunta? Não. Jesus amado. Fogo no máximo, né? Só a Kelsey que avisou. KKKK, tipo, eu avisei. A Ariana também. Sempre aviso e nunca me engano. Aí, eu posso. Aqui, ó. Ariane, Vivi, Puta sempre jogando. aviso, nunca me engano. KKKK. Ah, tá. Muito, ó, mulheres, muito. O Frank não respondeu ainda? Ó, aqui, ó. Aqui é homens fortes. Deixa os olhos. Manda os vossos maridos Ixi, o Frank perguntar. falou que tem uma pergunta pro Tira Ana. os vossos maridos da toca. Cadê os vossos maridos? Tem a pergunta pro Anderson aí, ó. Não, tá, Quem? tá tirando sua sal. Beleza? Vambora. Vamos orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela família do Martinez, pelo Franklin e pela mãe do Bengazar. Amém? Então são os nossos pedidos de oração para que nós possamos orar. Amém, galera? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, sobre esses pedidos de oração, Sim, meu Pai. apresentamos a família do Martinez, Sim, Senhor. Deus. Toma nas tuas mãos o Tiago, a Karen, a Juliana, Sim, Deus. Derrama da tua graça, do Derrama, teu Deus. poder, Derrama, Senhor. Pai. Toma nas tuas Toma em mãos tuas a mãos, família do Senhor. teu filho. Oh, Que haja Deus. salvação, que Haja, haja libertação, Senhor. Sim, que haja Deus. cura, Deus. Sim, meu Pai. Fortalece a casa Sim, do Deus. teu Em filho. nome Deus. de Jesus. Derrama da tua graça, Derrama, do teu Deus. poder. Derrama, Deus, Deus. apresentamos também, Sim, Senhor, Deus. a família do Franklin, Pai. Guarda o teu filho, Senhor, no seu Sim, serviço. Deus, ele trabalha lá no CEAGESP, Sim, Senhor. meu Pai. Nessa situação, nesta, Senhor, paralisação, Deus. Derrama da tua graça, do teu Derrama, poder. Deus. Abre as portas do Abra céu, as necessidades do teu Deus. filho, Supre meu as Pai. suas necessidades, Sim, Senhor. Deus. Deus Sim, Todo-Poderoso. meu Pai. Que ele possa vender, que ele possa Sim, Deus. trabalhar, Deus. Sim, Deus. Tu conheces a necessidade Oh, do teu Deus. filho. Deus, toma nas tuas mãos a Melissa, Deus. Deus, talvez o mês que vem Sim, ela vai Deus. fazer essa cirurgia. Vai passar, Deus. Sim, Deus. Deus, está vindo aí o Davi, Senhor. Sim, Deus. Mais um homem forte, Oh, Deus. Deus. Derrama da tua graça, do teu Derrama, poder. Deus. Guarda a vida dos teus filhos. Guarda, Guarda a Deus. Melissa. Guarda o teu sentimental, Sim, o Deus. seu emocional. Fortalece, Sim, Deus. Prepara, Sim, Deus, Pai. todas as coisas. Sim, O Jesus. centro cirúrgico, o Sim, hospital, Deus. Prepara, Em Pai. nome de Em Jesus nome de Cristo. Jesus, ó Pai. Guarda a tua filha e Guarda, livra, ó Deus. Pai, de todo mal. Sim, Em Deus. nome de Jesus Cristo. Deus, toma nas tuas mãos, Deus. Senhor. A mãe do nosso irmão Bengazar, Deus. Deus, toma nas tuas mãos. Toma, Deus. Nós repreendemos todo mal. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, Deus. Deus, há uma promessa, Deus, na família do teu filho, Deus.
Deus, ele e a sua casa serve ao Senhor. Deus, completa a tua obra. Completa, Deus, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que se fez presente, Deus, nessa live, Deus. Toma cada família, cada homem forte, cada cabeça, cada sacerdote, cada filho, Deus, cada esposa. Deus, cubra-nos, Pai querido, com o teu sangue, Deus. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra o nosso lar. Praga alguma chegará à nossa tenda, Deus. Nós temos a marca do teu sangue, Deus. Nos livra-nos, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, Deus. Nos fortalece nessa caminhada. Nos guarda, Deus. Nos livra-nos, Pai, de toda queda, de todo escorregão, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Forja, Deus, um caráter cristão. Deus, nos ensina-nos, Pai. Foi falado nesta noite sobre ensinar. Deus, aprender não é fácil. Aprender não é fácil, Deus. Aprender, Senhor, exige, Senhor, dedicação, submissão, Deus. Oh, Deus, é necessário, Deus, nós nos esvaziarmos, Pai, de todo o nosso ser, de todo o nosso conhecimento, Deus, para que nós possamos nos encher da Tua presença, da Tua graça, Deus. Não nos permita, Pai, Deus, a sair da Tua presença, a perder o foco, Deus. Não nos permita, Senhor, perder a Tua visão. Porque sem a Tua visão, sem o foco, sem o alvo, Deus, nós estaremos vulneráveis, Deus, a todos esses desejos, a todos, Senhor, a essa cobiça, Deus. Guarda os nossos olhos, unge os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Guarda, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ô Pai, não orou pelo filho da Sandra. Sofreu acidente de moto. Não estava aqui, Estava pô. orando? Estava orando. Estava aí, estava. Não, mas ela falou agora, Sandra. Não, já Está aqui. Mas já estava. vai lá, Ricardo, vai lá. Ô Sandra, nós oramos pelo teu filho. Vai lá, o Anderson estava orando aqui porque ele está com o papel. Durante a oração ele estava orando, né, pelo filho da Sandra, pelo filho do Rocha, né, o Bruno, graças a Deus, passou por mais uma cirurgia, está bem, glória a Deus. A Dandara já está em casa, graças a Deus por tudo isso. São respostas de oração, irmãos. Nós temos clamado aqui todos os dias, todas as horas, nós temos falado aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória. Recados? Recados. Ele que vai dar aí. Você vai dar recado? Garoto propaganda. Vira no meio, vai no meio. Se agacha eu. Não, aí mesmo, aqui, ó. Aqui no meio, pô. Ali mesmo. Amém? Paz a todos aí. Hoje de manhã passou por mim, eu gostaria de passar assim uma chamada. Até conversei com o pastor, ele falou para falar com o Tônio, eu conversei com o Tônio. Segunda-feira, às 7 horas, para FC, né? Eu falo FC, a igreja, ou aqueles que estiverem nos assistindo, para estar não dentro da igreja, mas sim na calçada da igreja, com as mãos expostas na igreja. A avó das minhas meninas me mandou um vídeo, eu achei muito bonito isso. Não estou aqui para imitar ninguém, eu só senti a presença de Deus nesse vídeo. Eu sei que muitos estão fazendo isso em calçada, em rua, em praça, mas eu senti assim de vir e convocar, né, assim que o pastor passou por mim, pedi a ordem dele, ele falou, conversa com o Tônio. Inclusive eu havia falado para você que o pessoal fez lá na rotatória, isso, né? Domingo, foi domingo, né? Isso. Foi, domingo. E eu estou aqui para convocar os mesmos aí para estar com a gente, segunda-feira, às 7 horas, 19 horas no caso, né? À frente da igreja, ali o endereço lá é... Cidade de Santos. Cidade de Santos, 634. 7 horas. Rotatória ali. Amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Conto com vocês lá, tá bom? Não é para se aparecer, não é para nada, é que nós precisamos estar mais na intimidade com Deus. Graças a Deus, hoje temos a live para que vocês venham estar ouvindo e vendo. E conto com vocês na segunda-feira, às 19 horas, para estar orando ali
impondo as mãos na igreja, não só pelas nossas, por todas aquelas que estão com a porta fechada, né? Assim, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos o nosso retiro dos homens fortes, hein? Ah, é o João, desculpa. Vai, João, vai, João, vai, João. Nosso retiro dos homens fortes aí, 11, 12, 13 de dezembro. Procura o seu carnê aqui, ó, para agendar Quem tá na com sua carnê? empresa também. O carnê tá eu, o Tonho, o Anderson e o Paulo. Procure que nós, para poder ser parcelado, não ficar pesado para você. E tem um recado também da promoção. Promoção? Não, da Tem promoção. Programação amanhã. Promoção? 21 horas. Compra 2 Culto canecas. de casadas, 21 horas, tá sendo maravilhoso. Esses 2 últimos que tiveram, vai ser o terceiro aqui, ó. Dá uma pimentada no teu casamento. Você pode fazer aquela perguntinha que você quer, que vai estar os pastores aqui, ó, apto para poder responder. EBD 9 horas e o culto às 18 horas. Tudo online. Classe do batismo. Se prepare e fica. E tem a classe do A batismo. classe do batismo Às aí, 10 horas. às 10 horas também. Com o Marcos e a Fabiana. Amém, meus queridos? Beleza? Glória a Deus. Beleza, galera? Muito obrigado, né? Muito obrigado pela tua atenção. Mais uma vez essa live aí, eu creio que ela trouxe um aprendizado para todos nós, para que nós possamos fazer uma reflexão nesta noite. Toma cuidado para onde está voltado os teus olhos. Amém, meu irmão? Obrigado, que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã será pior que hoje. Ó, a promoção